O TCE na TV está no ar, confira os destaques do programa. Mesa técnica do TCE define caminho para restabelecer serviços essenciais suspensos no município de Poço Redondo, no Alto Sertão Sergipano. Diante do entendimento, tanto de uma parte e de outra, eu acho que a gente vai chegar a um bom entendimento e vai ser solucionado o problema. Prefeita eleita de Aracaju, Emília Correia, entrega a lista da Comissão de Transição e destaca a importância do papel do Tribunal de Contas do Estado no processo. Isso nos dá uma segurança e tranquilidade nos trabalhos. O TCE tem feito um excelente trabalho e a gente tem acompanhado. Fiscalização do erário. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros na primeira semana de novembro. Presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, conselheira Suzana Azevedo, defende a equidade de gênero durante palestra ministrada em evento do TCE em São Paulo. A luta pela igualdade é uma responsabilidade de todos nós. Reconhecemos que ainda enfrentamos desafios significativos. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, o assunto da pauta é o direito trabalhista que permite ao funcionário pedir o desligamento da empresa em caso de violação do contrato de trabalho ou atitudes abusivas do empregador. O jornalista Messias Carvalho conversou sobre a demissão indireta com o advogado Daniel Mendonça. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe está só começando. Em busca de uma solução para o impasse orçamentário que afetou os serviços essenciais do município de Poço Redondo, o Tribunal de Contas de Sergipe realizou uma mesa técnica entre a Prefeitura e a Câmara de Vereadores para que o problema fosse resolvido. E o objetivo foi alcançado. Nos próximos dias, já deve ocorrer o restabelecimento dos serviços básicos de saúde, educação e fornecimento de água. Confira os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. Mediada pelo conselheiro relator Ulisses Andrade e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes, o objetivo da mesa foi buscar meios de resolver o impasse orçamentário entre a Prefeitura e a Câmara Municipal do município de Poço Redondo, já que no último dia 16 de outubro, a gestão do município publicou um decreto para comunicar a suspensão de todos os serviços públicos sob a alegação de que a Câmara Municipal reprovou o projeto de remanejamento de dotação orçamentária. Para que a gente pudesse encontrar uma solução, nós trouxemos a prefeita para que ela explicasse por que o decreto e trouxemos o presidente da Câmara, por que o presidente da Câmara não concede o crédito para que sejam solucionados esses problemas. Eu acho que esse diálogo, através da mesa técnica, que é um instrumento de diálogo que tem no Tribunal de Contas, eu acho que, diante do que foi discutido e diante do entendimento, tanto de uma parte e de outra, eu acho que a gente vai chegar a um bom entendimento e vai ser solucionado o problema. Durante a mesa técnica, os mediadores ouviram os relatos das duas partes envolvidas e procuraram entender as dificuldades e os entraves. Os representantes do Poder Legislativo de Poço Redondo justificaram que a reprovação do projeto de remanejamento de dotação orçamentária aconteceu porque o projeto não estava detalhado conforme determina a lei. Mas, diante da urgência da questão, se comprometeram em apreciar e votar o projeto ainda esta semana. Já estamos recebendo o detalhamento desse projeto, que anteriormente não tinha sido feito, para que ainda esta semana a gente tenha uma solução e o município volte a ter todas as suas dotações necessárias disponibilizadas pelo Poder Legislativo. Os representantes da Prefeitura enfatizaram as dificuldades enfrentadas com a falta de orçamento, mas se mostraram confiantes com o que ficou definido durante a mesa técnica realizada pelo Tribunal de Contas. Essa reunião aqui foi muito produtiva, foi muito bom a atitude do Ministério Público de Contas, da terceira CCI, que aqui nos fiscaliza, buscando uma solução. E saiu daqui na esperança de que realmente as coisas vão solucionar para que a gestão da prefeita Aline encerre seu mandato e entregue de forma correta e com o fechamento, assim como determina as resoluções do Tribunal de Contas. E a prefeita eleita de Aracaju, Emília Correia, entregou oficialmente ao TCE a lista com os membros da Comissão de Transição de Governo. A medida, que atende a uma resolução do Tribunal de Contas, visa garantir a troca adequada de informações entre a gestão atual e a futura administração.
A prefeita eleita de Aracaju, Emília Correia, esteve no Tribunal de Contas, acompanhada do vice-prefeito eleito, Ricardo Marques. A visita, que aconteceu na última segunda-feira, foi para formalizar a entrega da lista com os nomes dos membros que compõem a equipe de transição da gestão do município de Aracaju. A transição agora comunicada, com certeza vai já se marcar os momentos para a gente ter acesso a essas informações e aí, com certeza, eu espero que seja tudo tranquilo, com a transparência necessária para que a gente tenha essas informações. A lei, inclusive, prevê esse período exatamente para quando você assumir, já não se perca esse tempo de busca, né? Então, é basicamente isso. Os futuros responsáveis pela administração do município foram recebidos pela conselheira Angélica Guimarães, que atualmente é a relatora dos processos relacionados à capital sergipana. Além dela, diretores do Tribunal de Contas acompanharam a entrega e representaram a presidente da Corte, conselheira Suzana Azevedo, que estava em agenda de trabalho em São Paulo. A entrega da lista é uma exigência estabelecida pela Resolução TCE número 338/2020, que define obrigações para os gestores eleitos e aqueles que estão em final de mandato. Isso nos dá uma segurança e tranquilidade nos trabalhos, né? O TCE tem feito um excelente trabalho e a gente tem acompanhado. O diretor técnico do TCE, Edson Brasil, lembrou que o objetivo do tribunal é prevenir problemas que possam causar prejuízos aos cofres públicos e à sociedade durante as transições de governo. Ele explicou ainda que este ano, durante o período de recesso do tribunal, haverá plantão das diretorias da Corte. Plantão de todas as diretorias, inclusive, para que promovesse isso de forma mais transparente e fácil possível. Tanto para quem está saindo, dando garantia a quem está saindo, né? E dando segurança nos dados que eles vão receber para quem está chegando. Então nós estamos aqui de plantão até o final do ano e no próximo ano, durante o mês de recesso do tribunal, durante o mês de dezembro, e temos as férias coletivas no mês de janeiro, que a gente vai ficar em plantão permanente para poder atender o pessoal que está entrando, o novo pessoal. E os conselheiros do TCE iniciaram os trabalhos em novembro a todo vapor. Mais de 80 processos foram julgados na primeira semana do mês, nas sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, foram julgados 80 processos. Participaram da sessão os conselheiros Ulisses Andrade e Angélica Guimarães, os conselheiros substitutos Rafael Fonseca e Alexandre Lessa e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, processos de auditoria de conformidade, monitoramento, contrato de obras e serviços, aposentadorias por tempo de contribuição, revisão de proventos e pensões e transferência para a reserva remunerada. Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 81 processos. Participaram da sessão os conselheiros José Carlos Felizola e Luiz Augusto Ribeiro, além dos conselheiros substitutos Rafael Fonseca, Alexandre Lessa e Francisco Evanildo, e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, recursos de reconsideração, relatórios de inspeção, autos de infração, aposentadorias por tempo de contribuição, pensões previdenciárias ou especiais e reforma ou transferência para a reserva remunerada. Na sessão plenária, sob o comando da presidente do TCE, a conselheira Suzana Azevedo, o colegiado julgou 37 processos e protocolos. Entre os assuntos da pauta, prestações de contas, representações, recurso de reconsideração, pedido de reexame e denúncia. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. A presidente do TCE de Sergipe, conselheira Suzana Azevedo, participou de um evento importante promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em sua palestra, ela destacou a preocupação com a baixa representação feminina nas Cortes de Contas do país. O seminário Meritocracia e Proporcionalidade de Gênero aconteceu na última segunda-feira no auditório do Tribunal de Contas de São Paulo. A presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, conselheira Suzana Azevedo, esteve entre os palestrantes do evento, que reuniu servidores de todos os tribunais de contas do Brasil e outros interessados no tema. Durante a fala, a conselheira apresentou dados que mostram a desigualdade na ocupação de cargos de chefia por mulheres nos tribunais de contas do Brasil. A luta pela igualdade é uma responsabilidade de todos nós. Reconhecemos que ainda enfrentamos desafios significativos, como a violência de gênero, a disparidade salarial e a subrepresentação em cargos de liderança.
Esses problemas não impactam apenas as mulheres, mas toda a sociedade. Depois de apresentar dados que destacam a desigualdade em cargos de liderança nas Cortes de Contas brasileiras, a conselheira apresentou medidas que foram adotadas pelo Tribunal de Contas de Sergipe para promover a igualdade de gênero e destacou, entre outras iniciativas, a criação da cartilha Lugar de Mulher é onde ela quiser e a escolha de mulheres para ocupar metade dos cargos de diretoria na Corte Sergipana durante a gestão dela. Ainda durante a palestra, Suzana Azevedo recebeu a medalha comemorativa pelos 100 anos do Tribunal de Contas de São Paulo, celebrados em maio deste ano. A medalha do centenário é concedida a personalidades que, de alguma forma, contribuíram com a Corte Paulista. A seguir, as relações trabalhistas e o processo de demissão indireta são o tema de hoje do quadro Diálogo Cidadão. Fique com a gente, o TCE na TV volta já. Olá, eu sou Pedro Carregosa, jornalista, e minha pergunta para o coletivo de imprensa é a seguinte: quais os limites legais que os municípios devem respeitar em relação aos gastos com folha de pagamento? Olá, Pedro. O item mais importante que deve ser observado é o gasto com despesa de pessoal. A Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal determinam que o município não pode gastar acima de 60% sobre a receita corrente líquida. Se isso ocorrer, o município vai deixar de receber transferências voluntárias vindas da União e do Estado. O quadro Diálogo Cidadão destaca hoje o conceito de demissão indireta, um direito garantido ao trabalhador quando o empregador descumpre obrigações contratuais de maneira grave. O jornalista Messias Carvalho conversou sobre o assunto com o advogado trabalhista Daniel Mendonça. Veja. No nosso Diálogo Cidadão de hoje, Dr. Daniel Mendonça, advogado, vamos falar sobre relações de trabalho, especialmente do ponto de vista do distrato das relações, né? Que são as rescisões que ganham cada vez mais novas versões, novas modalidades. Doutor Daniel, obrigado por ter aceito o nosso convite. Tem muita novidade nessa questão dos distratos das relações de trabalho, das rescisões. Tem a relação, tem a rescisão provocada pelo trabalhador. Como é que estão essas novidades no campo das relações de trabalho? É verdade, é um tema que ainda assim, por mais que esteja cotidianamente na vida do trabalhador brasileiro e na vida das empresas, ainda sim existem novidades, existem situações que acontecem e que é motivo muitas vezes de desinformação por parte dos trabalhadores e que é sempre importante ter espaços como esse, que a gente possa esclarecer, possa trazer esses esclarecimentos a essas dúvidas dos trabalhadores, inclusive com as novidades, não tão mais novas assim por conta da reforma trabalhista, mas novas sim nos seus efeitos e nas suas aplicabilidades, porque ainda causa certa confusão. Tanto pelas empresas. Está na legislação, mas às vezes o passo é maior até a sua implementação, né? Especialmente nessa questão que o senhor se referia agora há pouco, que a gente abria esse diálogo, né, cidadão, com relação a a rescisão indireta. De fato, Messias. Como ela se processa? De fato. Antes eu preciso só fazer uma contextualização para ficar mais claro. O que normalmente a sociedade sabe ou conhece é aquela rescisão, vamos dizer assim, a mais comum, que é a rescisão sem justa causa. Quando o empregador ele não mais necessita daquela força de trabalho e ele, amparado pela legislação, ele pode sim demitir aquele empregado. É o tipo de demissão mais comum, onde existe o pagamento de todas as verbas rescisórias trabalhistas que nós conhecemos, tá? Uma outra situação um pouco mais grave e que também é muito comum, é muito difundido entre empresas e os trabalhadores, é a rescisão por justa causa, que são aquelas situações em que o empregado, no seu ambiente de trabalho, durante o seu contrato de trabalho, ele comete faltas graves que ensejam uma medida mais abrupta do empregador para romper esse contrato de trabalho. Mas o que pouca gente ainda não sabe, principalmente os trabalhadores, e que geram a confusão, justamente essas situações da rescisão indireta. E aí, de forma mais clara, a rescisão indireta o que é? É a falta grave que o empregador comete.
Porque até então a gente só tem notícia ou só é do conhecimento comum que o empregado comete falta grave e que pode ser punido. Mas a empresa, o empregador, o patrão, ele também comete faltas graves. E aí, como é que ele comete essas faltas graves? Por exemplo, quando ele descumpre cláusulas do contrato de trabalho, por exemplo, ele não deposita o fundo de garantia do trabalhador na conta vinculada, ele reiteradamente atrasa o pagamento dos salários do trabalhador ou muitas vezes não paga esses salários e atrasa por meses, como por exemplo, existe assédio moral num ambiente de trabalho, aquele ambiente de trabalho tóxico, pesado, onde existe falta de respeito com o trabalhador, onde existem perseguições. Então, tudo isso são considerados faltas graves do empregador. E o empregado, como é que ele pode se sair dessa situação? É justamente onde existe a rescisão indireta. Porque a gente sabe que um ambiente de trabalho desse é pesado, acaba até adoecendo o trabalhador, adoece até a empresa. Muitas vezes a saúde financeira da empresa adoece, porque esses trabalhadores não conseguem render como renderiam se estivessem num ambiente de trabalho saudável, com uma higiene mental. Então, o empregado, o que é que ele faz? Ele se vale da justiça do trabalho e bate as portas da justiça do trabalho através de uma ação de rescisão indireta, dizendo: Justiça do Trabalho, meu empregador está descumprindo essas e essas cláusulas contratuais. Eu não quero mais trabalhar nessa empresa, mas também não quero pedir demissão e só receber apenas o saldo de salário, férias vencidas e 13º proporcionais. Eu quero ter todos os meus direitos como se a empresa estivesse me demitindo sem justa causa. E é justamente assim que funciona a rescisão indireta. E aí inclui a liberação do fundo de garantia imediato, inclui também o seguro-desemprego? Exatamente. São todas as verbas rescisórias como se o empregador estivesse demitindo aquele empregado sem justa causa. Ele recebe o aviso prévio dele de 30 dias no mínimo, ele recebe o saldo de salário do mês, ele recebe a multa de 40% do FGTS, ele pode fazer a movimentação, o saque dessa conta do FGTS, recebe as guias do seguro-desemprego e aí, se ele preencher as condições, ele ainda recebe as parcelas do seguro-desemprego. Então, tudo dentro de como se fosse uma rescisão sem justa causa. Doutor Daniel Mendonça, o senhor opera o dia a dia, né? Tem uma experiência já, inclusive, em outros estados, ou seja, o senhor está na prática, está, como diz na gíria popular, com a mão na massa nesta realidade dessas relações. Historicamente, é incomum a relação, a rescisão indireta, do trabalhador acionar a empresa para se demitir, né? O normal ainda é, pelo menos no consciencial, é a história da relação do patrão mandar embora e pronto. Como é que está hoje essa realidade? O senhor falou, está se absorvendo muito, tem muitos casos aqui no estado de Sergipe, dessa relação do cidadão chegar lá e dizer: olha, eu quero ser demitido da empresa, eu quero demitir a empresa das minhas relações. De fato, Messias, sua colocação foi perfeita, né? Ainda na consciência do trabalhador, do cidadão trabalhador, isso ainda vem engateando, mas por uma perspectiva muito boa, isso vem crescendo, né? E aí é a grande vantagem de espaços como esses, de a gente trazer esse conhecimento, de trazer esse nível de consciência para os trabalhadores. E sim, de fato, a gente vem sentindo um aumento dessas ações, um aumento dessa procura, porque justamente os trabalhadores, eles cada vez mais eles estão se percebendo em situações de vulnerabilidade, em situações difíceis no seu ambiente de trabalho e que muitas vezes não são eles que causam essa situação. Então, se antigamente, por se sentir pequeno, apertado ou assediado ou vendo seus direitos básicos serem descumpridos de forma reiterada pelas empresas e isso eles simplesmente pediam demissão e procuravam alguma outra alocação, agora eles estão tendo consciência de: espera aí, existe na legislação, sempre existiu algo que me ampare nessa situação e não me deixe mais vulnerável do que eu já estou num ambiente de trabalho desse. Então, de fato, essa consciência vem aumentando de forma gradativa. A gente já consegue verificar isso na quantidade de ações trabalhistas que surgem com esse pedido de rescisão indireta, tanto a nível nacional como a nível aqui no nosso estado, no nosso tribunal aqui da 20ª região, o que isso é muito bom para a comunidade jurídica, inclusive também para o empregador, de forma indireta, como eu disse aqui no início. Um ambiente de trabalho saudável é importante também para o empregador, para a saúde financeira da empresa. Trabalhadores motivados, trabalhadores valorizados, trabalhadores respeitados, sentem-se bem, né? Nenhuma empresa é feita só de máquinas, né? Empresas são feitas de pessoas. Quer dizer, precisa uma consciência também do empresariado nessa relação
e encarar essa viabilidade como também uma opção do trabalhador. Como eu disse agora há pouco, a relação sempre é de hipossuficiência, né? O trabalhador é sempre a parte considerada menor na relação de trabalho em função da empresa. Agora, falando do ponto de vista pragmático, o cidadão pede demissão, né, não, indireta. Ele vai lá na justiça e diz, olha, como o senhor exemplificou, eu não quero mais ficar trabalhando, eu quero sair da empresa. Como eu disse, quero tirar a empresa da minha relação de trabalho. Fica alguma mácula para esse trabalhador depois? Fica alguma nódoa que possa prejudicá-lo em futuras relações? De forma alguma, isso não fica, não consta. Isso é importante a gente destacar. De fato. E a segurança jurídica desse trabalhador. De fato, isso é uma preocupação muito constante dos trabalhadores, sempre que batem as portas do nosso escritório, perguntando, questionando sobre isso. Doutor, e depois, como é que eu fico? Isso vai me prejudicar na minha carreira, na minha atuação profissional de agora adiante? E a resposta é não, absolutamente nada. Não é feita nenhuma anotação desse tipo na sua carteira de trabalho, hoje em dia na carteira de trabalho digital. Não é feita nenhuma anotação desse tipo no seu histórico laboral da empresa e é como se a rescisão dele fosse feita sem justa causa, que é a rescisão mais comum que a gente tem. Não é raro a gente ouvir discursos que defendem, e aí eu lhe pergunto como operador do direito do trabalho, né, de que a justiça no trabalho no Brasil, né, tal qual a justiça eleitoral, vivemos essa efervescência eleitoral, não teriam razão de existir, né? Como é que o senhor defende essa vertente? Que a justiça deveria ser única? Eu vou, particularmente, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Eu sou um defensor, um apaixonado pela justiça do trabalho, como um movimento social, um movimento de construção social, de construção coletiva, né? O direito do trabalho, ele não é um direito individual, como muita gente ainda pensa ou imagina que seja, como outros ramos do direito. Ele nasceu da coletividade, é um direito eminentemente coletivo e está lá previsto na nossa Constituição, no artigo 6º, como um direito social, o direito ao trabalho, né? É o trabalho que dignifica a pessoa, que traz, um dos elementos que traz dignidade à pessoa humana, ao cidadão e que forma a sociedade como um todo. Então, assim, essas relações sociais, essas relações de trabalho, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser tratadas de uma maneira especial, porque, como eu digo sempre, isso beneficia a população, beneficia o país, isso traz progresso, isso traz avanço econômico para todas e todos. Mas são muitas correntes que defendem que acaba com a justiça do trabalho e vira tudo vara comum, né? É verdade, cada um acaba defendendo os seus interesses mais proeminentes e é um debate que acredito que não vai terminar por agora, mas a gente ainda precisa muito, a gente ainda está engateando nesse caminho aí da defesa dos direitos sociais, do direito do trabalho na sociedade. Pela solidez legal que a gente tem, é muito difícil você ter um avançar mais contundente dessa discussão. Doutor Daniel, muito obrigado por sua vinda aqui. Muito obrigado. Nosso diálogo do cidadão, importante orientação para o trabalhador, especialmente para ele saber que ele é um ser importante nessa relação capital-trabalho. Eu agradeço o espaço aqui do Diálogo Cidadão e a você, Messias. Muito obrigado. A entrevista com trechos inéditos você pode ouvir no Spotify e em nossas redes sociais. O TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.